O Bitcoin entraria na lei da difusão de inovação do Rogers? Abraços. Me ouviu aí? Não ouvi Ou a não? pergunta que alguém me ligou. Eu não ouvi que alguém me Tá. ligou. O Bitcoin se encaixaria na curva de difusão da inovação do Rogers? Era isso? E essa pergunta. Cara, não sou um especialista em Rogers, mas acho que dentro daquilo que eu entendo do modelo dele, se enquadraria. E o Bitcoin tem uma. É difícil, às vezes, a gente tentar identificar em que momento desse ciclo que o Bitcoin está, porque ele tem aquilo que a gente comenta bastante do seu próprio ritmo, né? Os ciclos derivados do cronograma monetário do Bitcoin, dos halvings e os ciclos de 4 anos que a gente comenta bastante. Inclusive, amanhã faremos uma live na qual entraremos a fundo nesse tópico. Mas o que a gente vê é que a cada ciclo o Bitcoin acaba crescendo aí perto de uma ordem de grandeza e atingindo um público diferente. E a gente sempre cita essa frase, que no começo era coisa de bandido ou de hacker online, depois virou coisa de nerd, depois de investidores do Vale do Silício, depois de institucionais, e agora não é mais tão cedo, quando esses early adopters adotaram o negócio lá atrás, mas por outro lado tem muito menos risco de dar errado do que tinha lá no começo. Então, acho que a gente está ali flertando com um abismo que precisa ser cruzado para a gente colocar bilhões de pessoas para usar criptomoedas e as aplicações em torno delas. Para quem está se perguntando o que é essa lei de difusão aí do Rogers, segue mais ou menos essa curva aqui. Não vai dar para ver muito bem, mas o que ele coloca, né, que você tem uma evolução tecnológica sendo inicialmente adotada por poucas pessoas, são os early adopters, depois vai crescendo para os primeiros adeptos, maioria inicial, aí já chega em metade da população, depois uma maioria tardia e por último os retardatários. Então, quem adota antes costuma ganhar mais dinheiro no final das contas, costuma mudar de patamar muitas vezes, você segura aquilo por tempo suficiente. Mas eu nem sei se o pessoal lá de trás ganhou tanto dinheiro assim, porque muita gente perdeu as moedas, só o cara que continuou adepto ao Bitcoin que ganhou muito dinheiro. Tem um perfil que eu sigo lá no Twitter, eu sei que o Felipe segue também, que é o Punk6529. É um cara que comprou um CryptoPunk e fica lá tweetando, falando sobre cripto, sobre NFTs. E ele fala que com NFTs não pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com Bitcoin. Que ele diz, quem entrou depois ganhou mais dinheiro. Quem entrou com mais dinheiro no final das contas viu realmente o patrimônio multiplicar. Lá atrás o pessoal entrou com muito pouco, pegou uma multiplicação muito grande, mas era sobre menos patrimônio. Então, eu não sei em que ponto a gente está dessa curva, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que nós ainda estamos na maioria inicial, que a gente já passou, por exemplo, dos primeiros adeptos, mas isso considerando, sei lá, Brasil, se for pegar no mundo, com quase 8 bilhões de pessoas, uns 200 milhões tem Bitcoin, a gente estaria ainda nos primeiros adeptos, né? Então, falta muito ainda para essa criptomoeda avançar. É um valor de mercado que agora, comparado com o de outros ativos, está irrisório. A gente fez um Reels outro dia comparando, né, o tamanho de vários ativos e algumas outras também, né, grandezas, como fortuna dos milionários e riqueza global, com o valor de mercado do Bitcoin. O Bitcoin hoje ele vale praticamente metade do que a Tesla vale, por exemplo, em torno de 400 bilhões. Aí depois você tem várias empresas valendo muito mais. Aí depois você tem outras classes de ativos, o ouro, né, com quase 12 trilhões. Parece o Sol em comparação com a Lua pequenininho, o Bitcoin. Aí vai lá para frente e chega na riqueza dos milionários barra bilionários, de 190 trilhões. Então, se 1% da riqueza desse pessoal for para o Bitcoin, o valor de mercado dele vai ter que multiplicar por 6, né? Porque é 1% de 190 trilhões, é 1,9 trilhão entrando em algo que vale hoje 400 bilhões. É muita coisa. E eu não gosto muito de pensar na lei da difusão da inovação do Roger. Eu prefiro uma outra analogia, que eu até usei hoje no Primocast, que eu acho, não é mais elegante, mas acho que é mais fácil de guardar. Uma vez eu conversando com um fisiculturista, ele disse que o Bitcoin está seguindo a mesma ordem, né, de adoção de drogas anabólicas novas. Ele fala que quando surge uma droga anabólica, geralmente quem usa primeiro são os fisiculturistas, após os cavalos, né? Os cavalos usam antes, aí vem os fisiculturistas muitas vezes. Aí usam aquilo, algumas dão errado, outras não. Aí quando dá certo, aquilo chega nos ricos depois, porque tem acesso aos médicos, aos melhores treinadores, e só depois, bastante tempo depois, chega nas pessoas comuns. No Bitcoin, isso também acontece. Começou com um pessoal muito técnico, seriam os fisiculturistas desse mundo
de tecnologia da informação. Aí, depois começou a chegar no pessoal rico, são os institucionais, os gestores de fundo, o pessoal que começou a comprar depois da pandemia, mostrando como demorou anos para isso acontecer, e ainda vai chegar nas pessoas comuns. Nós aqui fazemos parte de uma bolhazinha ridiculamente pequena. Se a gente pega o pessoal da B3, 5 milhões de investidores, pô, num país de 220 milhões de pessoas. Então o pessoal já até ouviu falar de Bitcoin, sabe que mexe muito, né? Tanto para cima quanto para baixo. Mas não é tanta gente assim que tem. Quando eu faço uma enquete no meu perfil, e a Ambima já me colocou como um dos principais influenciadores de cripto do Brasil, eu coloco lá a enquete, tem 30 mil votos às vezes e 15 mil pessoas falando que, ó, você pergunta, você tem Bitcoin? Elas falam, não tenho. E eu falo disso dia sim, dia também, praticamente. Então tem muita gente ainda para entrar nessa difusão da informação aqui e realmente fazer essa curva se alongar. Mas tem um gráfico que você já me mostrou, Felipe, comparando a adoção da internet com a do Bitcoin. Eu acho que você falou de 2,5%, alguma estimativa, você falou número de pessoas no mundo, umas 200 milhões estima-se que tem cripto contra 8 bilhões de pessoas, dá uns 2,5%. E aqui no Brasil, se você pegar uma estimativa de umas 5 milhões de pessoas que tem cripto para uma população de 200 milhões de pessoas, dá perto disso também. Então acho que é um bom palpite aí a gente dizer que 2,5% da população mundial usa direta ou indiretamente cripto, o que nos colocaria no fim aí dos early adopters, entrando para as fases seguintes da curva. Mas a gente certamente ainda não realizou o potencial desse negócio, que é chegar a bilhões de pessoas como a internet chegou, né? Então a internet, e muito se faz essa analogia do começo da internet com o momento que cripto vive nos últimos anos, a internet também teve um começo explosivo, floresceu na década de 90 e na virada para os anos 2000 você tinha dezenas de milhões de pessoas usando, mas houve um crash no mercado financeiro, né? A famosa bolha dos dot-com, que apagou o valor de muitas das empresas do setor. A própria Amazon despencou na época e depois foi até demorar para recuperar o valor que tinha antes disso. O número de usuários da internet também deu uma bambeada. Esses dias mesmo eu postei uma matéria de dezembro de 2000, um jornal falando, putz, a internet provavelmente era só uma modinha. Os usuários estão demandando em massa. Então... Eu tirei disso para a gente poder mostrar que não. Mas é Aí, justamente, cara, a internet só não passou de uma fase e milhões estão desistindo. puta, você imagina, coitado do cara que escreveu. Hoje a gente conta quantas vezes o Bitcoin foi declarado morto. Seria curioso ter contado quantas vezes declararam a internet morta lá atrás, né? Mas então a gente está no momento em que a gente, do ponto de vista de número de usuários, está ali equivalente ao que a internet estava no final dos anos 90. E por mais que a analogia com essa bolha do .com, né, do .com, seja um pouco batida, e eu acho que o Bitcoin tem muitas peculiaridades nos seus ciclos e nos seus movimentos, ela é importante para nos lembrar de que quando você tem muita gente inteligente migrando para um setor, tecnologia fundacional, infraestrutural, sendo construída e testada de verdade na rua, com gente usando, com dinheiro usando, e o negócio não morre, persiste, puta, você não pode ignorar. O custo de ignorar é maior do que o custo de prestar atenção e se envolver, sabe? Quem estava mexendo com a internet nessa época, fazendo negócio na internet, hoje está muito bem, certamente. Enquanto você falava, eu fui buscar aqui, porque isso era uma matéria de jornal, de um jornalista que a gente nem tem o nome, mas mostrando como pessoas muito inteligentes, elas costumam subestimar o impacto das inovações. Eu fui procurar uma fala do Paul Krugman, que é um economista que ganhou um Nobel, inclusive, e em 98 ele falou o seguinte sobre a internet. Por volta de 2005, ou assim, tornar-se-á claro que o impacto da internet sobre a economia não será maior do que o impacto das máquinas de fax. Isso é um economista com um prêmio Nobel falando sobre a internet. E aí você pensa, todo mundo erra, né? No final das contas, esse cara deve ter ficado mais humilde ao longo do tempo. Procurem depois Krugman Bitcoin, as opiniões que ele tem sobre o Bitcoin no final das contas.